Opa. E estamos de volta para comentar sobre Beastars, dessa vez o episódio 11, e estamos na reta final da segunda temporada de Beastars. Cara, esse episódio foi incrível, e eu acho que vocês que estão acompanhando aqui a gente, desde os primeiros reviews aqui, sabem o quanto eu gosto de Beastars, né? Então, esse episódio, mais uma vez, ele mostrou como o episódio, né, todos os episódios de Beastars, todos eles têm uma construção tão incrível que eles não têm partes chatas, né, vamos dizer assim, pelo menos pra quem realmente gosta e tá acompanhando de verdade o negócio ali, tá meio que imerso na história, já percebeu isso. Porque existem animes que a gente tá acompanhando, tem aqueles momentos de clímax, né, que tem aqueles momentos legais e tudo mais, só que tem aquelas partes que são meio chatas, né. Então, Beastars é um anime que raramente tem isso. Teve isso em alguns episódios atrás, que eu até comentei, mas ainda assim era importante pro contexto geral da história. Então vamos lá, hoje nós vamos comentar sobre esse episódio que foi incrível, sensacional, assim como todos os outros de Beastars, e nós vamos entender o porquê disso. Estamos no 11º episódio, o próximo será o último episódio dessa temporada, e eu acho sim que terá uma terceira temporada, mas calma lá, por enquanto ainda é especulação, a gente só quer achismo, né, vamos por partes, e hoje vamos comentar sobre esse 11º episódio que foi incrível, e nós começamos ele bem interessante, que eu lembro bastante dessa cena no mangá, que é a cena da mariposa, né? E eu não sei contar vocês, mas essa cena me tocou de uma forma tão genuína. Eu não sei se é porque eu tô meio sentimental esses dias, mas eu quase chorei assistindo essa cena. E, enfim, o que aconteceu basicamente nessa cena foi que o Legoshi, ele vai até o Gorin, né? Vocês lembram que no décimo episódio, né? O Gorin falou que tinha uma maneira do Legoshi ficar mais forte, né? Aparentemente não era aquela teoria, pelo menos não exatamente naquilo que o Gorin falou. Não era aquela teoria que eu havia comentado, mas o Legoshi ele vai comer insetos, né? Porque o Legoshi já deixou bem claro, já enfatizou isso, que ele não come carne, né? Porque ele é um cara, ele é carnívoro e tudo mais, só que ele não faz parte disso porque faz parte do ideal dele, né? Não fazer esse tipo de coisa. Daí a gente viu o Legoshi pegando um inseto, né? E foi uma parte um pouco nojentinha, né? E tudo mais. Só que aí ele pegou aquele inseto e ele precisava comer. E foi essa parte que era interessante, porque ela foi um momento ali de, sei lá, um momento introspectivo do Legoshi, meio que foi uma experiência catártica pra ele, né? Onde ele vê aquele bicho que ele pegou pra comer, sei lá, numa espécie de sonho, alguma coisa imaginária ali, uma ideia mais onírica do que estava acontecendo, que era uma mariposa, que viria, né, aquele bichinho que ele comeu, viria a se transformar naquela mariposa, mas aquele ciclo foi interrompido porque o Legoshi o devorou. E aí foi legal, por quê? O Legoshi se sentiu muito culpado por causa daquilo. Poxa, eu deveria ter deixado você chegar dessa forma, mas eu te devorei, eu acabei com a sua vida. E aí ele fala sobre a existência, sobre essas coisas mais e tudo mais. E a mariposa diz que nada disso significa para aquela raça deles, mas eles dão muito valor à vida. Então teve a questão de, por exemplo, o Legoshi comeu aquilo ali, e não é que ele tenha interrompido aquela vida, mas pelo fato de ele ter comido, ele tem que dar valor àquela vida que ele meio que acabou com ela, entendeu? Ele tem que fazer jus pelo motivo dele ter comido, que foi o motivo maior dele enfrentar o Riz, tudo mais. Então tem um pouco dessa ideia, foi bem legal e ao mesmo tempo muito sentimental. Eu fiquei a pontos ali de chorar, passos ali de começar a cair no choro, mas não sei contar vocês, mas essa cena foi muito legal. Eu lembrava dela no mangá e foi bem gostoso mesmo de assistir ela animada. Então foi legal e o Legoshi começou a se desenvolver um pouquinho mais, principalmente o introspectivo do Legoshi, né? Que é uma coisa que o anime ele bate desde a primeira temporada, né? Bate nessa tecla desde a primeira temporada, sobre o desenvolvimento pessoal do Legoshi. E eu voltei aqui rapidão só para comentar um trecho, né, que eu queria comentar e eu acabei esquecendo, que foi sobre a volta do Legoshi, né, porque depois daquela experiência catártica que ele teve com Mariposa, ele voltou os pelos, né, aquela forma original que a gente conhece, não aquele Legoshi albino. Então foi legal, fez parte de todo esse processo aí, então só queria comentar isso porque tá no título do vídeo também, então se eu não colocasse, porque eu só vi agora que não tá presente no vídeo. Então se eu não colocasse não ia fazer sentido o título, mas é isso daí, continua o vídeo. Cortamos então pra cena do Riz, mais cenas desse urso desgraçado, né, porque ele tá sempre aparecendo, porque agora ele tá com o holofote todo nele, porque ele é o cara que fez a merda desde a primeira temporada, agora ele tá aparecendo mais essa segunda, então toda hora é um motivo novo pra odiar o Riz.
E aí, o que aconteceu? Ele tava fazendo, ele tava cozinhando e tudo mais, ele vem com os papos de que o sal é salgado e o doce é doce. Jura? Eu não acredito nisso, não é possível. Enfim, mas tudo isso era só pra mostrar como ele tava ansioso pro que tava pra vir, né? Aquela luta contra o Legoshi. Inclusive, os amigos dele começam a olhar pra ele e falam: Oi, tá tudo bem aí, cara? Você tá meio estranho, não tô te entendendo, você tá falando coisa com coisa aí. E aí ele pega uma lata de extrato de tomate, sei lá, e quebra na mão, que dá a entender, eu acho que é uma certa alusão, era uma referência a sangue, né? Que o sangue nas mãos dele, ele estava ansioso, anseiava por aquilo, sedento por sangue, que era o sangue do Legoshi, né? Então vai ter essa briga, a gente vai chegar nessa parte aqui do episódio, beleza, desse vídeo, mas foi um momento só pra mostrar como o Riz tá ansioso pra quebrar a cara do Legoshi, né? Ou tá ansioso pra tomar uma surra do Legoshi. Enfim, a gente só vai saber disso no próximo episódio. Eu ia começar a falar, mas eu lembrei da cena, mano. Ai, cara. Eu acho que vocês até sabem que cena é essa, cara. É a cena que o Lois, ele tá no bar junto com o Ibuki. E aí o Ibuki vai dar uma saída, ele vai ao banheiro, sei lá o que ele vai fazer. E aí o Legoshi aparece. Antes de mais nada, não, a gente não sabia que era o Legoshi. Aparece uma personagem, aparentemente era mulher, e aí ela senta ao lado do Lois, e quando o Lois olha, ele percebe que era o Legoshi se vestindo de mulher, cara. Ai, meu Deus do céu. Pô, é muito engraçado. Mas enfim, o legal, assim, teve outro ponto muito engraçado, que foi quando o Ibuki saiu do banheiro. Acho que ele saiu do banheiro e ele viu que o Lois estava acompanhado. E ele começou a falar: meu Deus, o que o chefe vai fazer agora? Porque esse é um momento delicado, ele tem mais de 18, eu sei. Mas aquela mulher é feia. Pô, foi legal, cara, foi legal, foi muito engraçado. Acho que foi mais engraçado ainda pela fala do Ibuki, né, dizendo que a mulher é muito feia, e o que o Lois vai fazer agora? Enfim, mas brincadeira à parte, essa cena ela foi meio que importante pro que vai acontecer no último episódio, porque o que o Legoshi foi fazer lá? O Legoshi, ele foi até o Lois, e ele foi disfarçado porque teve todo aquele rolo com a Shishigumi, lembra que ele apanhou e tudo mais, então ele foi lá pra não levantar suspeitas de que era ele. Então esse foi o objetivo, né, do Legoshi ter se fantasiado daquele jeito, eu acho que foi, mas enfim, o objetivo do Legoshi ali era avisar pro Lois que ele estava indo confrontar o Riz, que ele ia começar a iniciar aquela batalha contra o Riz. E ele falou pro Lois que ele queria que ele estivesse lá, porque é uma coisa que ele não poderia contar pra ninguém, porque era uma coisa mais tete a tete, ele e o Riz, algo mais pessoal entre eles, e ele queria uma testemunha. Se ele vivesse ou se ele morresse, ele queria que o Lois estivesse lá pra ver isso. Inclusive a gente vê algumas cenas posteriores, quando o Legoshi está no trem, eu acho que ele tá no metrô, e ele olha o celular, e eu achei fofinho, porque o papel de parede dele é ele e a Haru, né, então ele começa a pensar nos amigos, ele começa a pensar no Jack, começa a pensar na Haru, e o que vai ser deles, o que eles vão pensar caso aconteça o pior, né, do Legoshi morrer e tudo mais. É uma cena legal, onde ele tá pensando acerca de tudo, e de todas as possibilidades que podem acontecer nessa batalha contra o Riz. Teve uma cena legal, que foi uma cena com o Pina. Novamente o Pina aparecendo, e é o que eu te falei, cara. Todas as cenas de Beastars, dos episódios, raramente não tem, mas em geral é muito corriqueiro, né, muito costumeiro ter esse tipo de cena, onde todas as cenas são importantes, sabe? Todas as cenas ali são legais, tu fica imerso naquilo e muito centrado, aquela tensão, e ela não acaba, porque uma cena após a outra é mais interessante que a outra, uma cena é mais interessante que a outra e tudo mais. E aí essa cena do Pina foi legal porque o Pina ele vai até o Riz, porque ele tá numa tentativa de fazer com que o Riz fale o que ele cometeu, né? E inclusive ele faz uma pergunta que nós nos questionamos bastante. Porque ele pergunta: Riz, você matou o Tem porque você quis? Ou, sei lá, foi por impulso? Você não estava pensando no que fez? E é uma coisa que todo mundo queria saber. E aí a gente achava que o Riz fosse responder isso, mas ele não responde, ele fala que não sabe. Mas a gente entende o porquê dele falar isso. Talvez não fosse a resposta original, mas ele fala isso porque ele percebe que ele estava sendo gravado. O Pina estava gravando ele provavelmente para incriminar ele futuramente, só que o que o Pina não contava é que o Riz iria descobrir isso e acaba dando merda. Pelo que eu me lembro, tá? Não acontece algo muito ruim, certo? Porque tem bastante tempo que eu li o mangá, mas pra galera que viu aí, sei lá, achou que o Pina morreu, meu Deus, o que aconteceu com o Pina? Até onde eu me lembro, cara, o Pina não morre, tá?
tá? Então eu posso estar equivocado aqui, porque tem bastante tempo que eu li mesmo Beastars. Eu acho que eu li em 2018, 2017, 18, enfim. É um tempo considerável, né? Então, ainda mais eu, que tenho uma memória questionável. Então, enfim, eu acho que não aconteceu nada de tão grave com o Pina. Mas o que acontece ali nessa cena vai ser um gatilho pro que aconteceu nas cenas finais desse episódio, beleza? Então, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. E chegamos então ao grande momento que todos nós estávamos esperando, que é o grande clímax, né, a grande batalha entre o Rhys e o Legoshi, que ela, enfim, vai acontecer, e vai acontecer agora, só que pra gente, só no próximo episódio, infelizmente, mas agora já começou. Eles já estão ali, um olhando pro outro, somente eles dois, um cenário aberto, um campo de batalha e tudo mais. E lembra o que aconteceu com o Pina? Que deu aquela ideia de que o Rhys atacou o Pina e tudo mais. Então, ele utilizou aquilo meio que pra intimidar o Legoshi, sei lá, pra fazer com que ele perdesse a cabeça, deixar ele mais agitado, porque ele pegou o sangue do Pina e esfregou na camisa dele. E justamente eu acho que pra atiçar mais ainda esse lado selvagem do Legoshi, ou pra mostrar que ele não tá lá pra brincadeira, o Rhys, né? Ele quer deixar isso bem claro, bem enfatizado pra gente. E claro, o Legoshi, ele se sente pressionado por causa disso, reflete exatamente aquilo que o Rhys queria que acontecesse com o Legoshi. Mas agora iniciamos a batalha, só que realmente, de fato, a porradaria, o shonenzão e o que vai acontecer, o grande desfecho, que é maravilhoso, nós só vamos ver no 12º episódio dessa segunda temporada de Beastars. Bom, e pra finalizar esse vídeo aqui, tivemos a grande cena, né, que eu havia comentado sobre o meme lá na página de Beastars no Instagram, né? Nós, enfim, chegamos nesse momento e pra galera que, sei lá, tava nos comentários e provavelmente não tinha entendido, agora vocês vão entender o que significava, porque isso é exatamente a ending dessa segunda temporada, porque o que aconteceu? O Lois, ele chega no e-book, ele percebe o quão ele gosta de carnívoros, o quão ele é apaixonado por essa raça, né? E ele se dá conta de que isso não é de agora, tem bastante tempo, e aí ele lembra, né? Ele é remetido ao Legoshi. Então ele finalmente entende, ele finalmente, na verdade, se aceita. Ele aceita o fato de que ele gosta de carnívoros, ele gosta bastante do Legoshi, porque você que tá assistindo já deve ter percebido. O Lois, ele gosta do Legoshi, e ele gosta dessa relação com os carnívoros, mas ele nunca deixou isso explícito, ele nunca de fato assumiu tudo isso. E nesse episódio nós, enfim, vemos o Lois assumir isso, e é daí que ele fala que vai deixar Shishigumi. Ele tá conversando com o Ibuki, e ele fala que precisa ajudar um amigo, e esse amigo é o Legoshi. Lembra que o Legoshi foi até ele no bar conversar, dizendo que ele precisava que o Lois estivesse lá, vendo ele lutar e tudo mais, e vai ser de vital importância essa aparição do Lois nessa luta. Então ele pede pra sair, e o Ibuki pergunta se queria que levasse ele até onde o Legoshi está, né? E aí eles entram no carro e passa aquela ponte onde tem o mar e tudo mais, exatamente aquela cena da engine, e eles entram num túnel. Assim, já tá meio questionável o caráter do Ibuki, e quando eles entram no túnel, a gente vê um disparo de uma arma, e assim finaliza o episódio. O que será que aconteceu, cara? Pra quem leu o mangá já sabe o que aconteceu, mas se você não leu, está vendo pela primeira vez aqui no anime, vou deixar pro próximo episódio, vou te dar o benefício da dúvida pra você saber o que acontece. Bom, e esse aqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre o 11º episódio da segunda temporada de Beastars, cara, que tá maravilhoso. E eu tô num hype absurdo pro último episódio, semana que vem a gente vem daquele jeito, naquele nível, porque eu acho que eu não posso ser o único empolgado com o último episódio de Beastars, não é possível que seja o único empolgado. Então, semana que vem a gente tá de volta pra comentar sobre este último episódio da segunda temporada. E se você gostou, já sabe, deixa o like porque é importante, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente enviar, certo? Deixa um comentário aqui se você quiser, conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!